Então, com muita alegria, eu quero saudar a todas e todos, né, e apresentar o nosso palestrante, que vai também dialogar conosco nessa tarde, continuando também a leitura do nosso livro, que nós estamos trabalhando, Teologia Pública no Brasil e na África do Sul. Também fico feliz que está aqui o Felipe, que já apresentou também seu trabalho, né, conosco, né, o Felipe Butelli, né, no ano passado. Então, estamos na continuidade. E hoje, então, quero apresentar o professor Celso Gabatz, é professor colaborador e pós-doutorando nas faculdades Estes, em São Leopoldo, doutor pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, mestre em História Regional pelo programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, especialização em Ciência da Religião e em Docência do Ensino Religioso. Também é graduado em Teologia pelas faculdades Estes, graduado em Sociologia, bacharelado em Licenciatura pela Universidade do Noroeste do Rio Grande do Sul, Unijuí, graduação em Filosofia pelo Centro Clarentiano de Batatais e membro da Associação Brasileira de História das Religiões, ABHR, da Associação de Cientistas Sociais de Religião do Mercosul e da Sociedade Brasileira de Sociologia. Pesquisador associado do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, CLAEC. O professor Celso tem experiência na área de Sociologia, Teologia, Filosofia, Direito, História e Educação. Pesquisador de temas relacionados às religiões e religiosidades e suas conexões com a diversidade, identidades, fundamentalismos, intolerâncias, direitos humanos, questões de gênero e laicidade. É editor-chefe da revista Protestantismo em Revista, e integra o grupo de pesquisa da teologia pública em contexto latino-americano da PUC do Paraná. E o professor Celso vai estar trabalhando conosco hoje o seu texto, que está publicado no livro, né, que eu mencionei, que estamos trabalhando, a compreensão multicultural como desafio para uma prática descolonizadora, possíveis emergências e significações no horizonte dos direitos humanos na atualidade. Então, professor Celso, seja bem-vindo, e agora a palavra é sua. Gratidão, professora Claudete, pela bonita apresentação, pelas palavras. Currículo acadêmico sempre é uma situação um pouco complicada em termos de diálogo, porque primeiro a gente se propõe a uma determinada trajetória e depois a gente precisa justificar isso em algum sentido, né, em alguma medida. Enquanto que o Felipe falava antes, eu fiquei pensando que a trajetória do Felipe foi num movimento oposto ao meu, né? Primeiro fiz uma formação teológica, tive uma incidência em diferentes comunidades, em escolas, e em algum momento decidi de novo voltar para a vivência acadêmica. Né? Então, por áreas que, por excelência, não estavam tão alinhadas com a teologia, né? Fazer sociologia, ainda que o meu tema de pesquisa sempre fosse a questão da religião, mas alguns autores, algumas referências me auxiliaram sobremodo a construir um pouco melhor essa perspectiva da teologia no contexto atual e, sobretudo, contemporâneo. Então, dentro da EST, nos últimos anos, também a minha ênfase de pesquisa é a instrumentalização no espaço público brasileiro, especialmente a partir daquilo que se entende como moralidade pública. Então, os temas da intolerância, dos fundamentalismos, desse pouco discernimento entre o público e o privado são temas recorrentes aí na minha trajetória. E esse texto, acerca do qual nós queremos refletir hoje de tarde, é um pequeno recorte, mas é uma aproximação, sobretudo, epistemológica, sobre alguns caminhos, algumas possibilidades de diálogo
nesse emaranhado teórico que, por vezes, nos encontra na academia. Então, vocês tiveram acesso ao texto, mas eu vou me permitir trazer alguns recortes, fazer alguns apontamentos que podem, eventualmente, facilitar o nosso diálogo na sequência, que é isso que, em última análise, me interessa muito, né? Que vocês possam avaliar também aquilo que eu trago aqui como referência ou como aporte teórico. Então, o texto que faz parte da série Teologia Pública, no volume 8, ele é uma coletânea muito interessante, com propostas que visam ampliar um pouco esse horizonte epistemológico, esse horizonte contextual. E a minha tentativa aqui é de olhar para a ideia do multiculturalismo e de que maneira ele pode trazer determinadas reflexões para uma prática descolonizadora, olhando a perspectiva dos direitos humanos na atualidade. Então, faço uma constatação inicial, né, de que quando nós olhamos para a realidade que está aí no nosso tempo, a gente precisa observar uma palavra que é bastante conhecida, que é a ideia da globalização. Então, quando nós olhamos para a globalização, a gente vai se dando conta que, por meio dela, algumas bases, algumas fronteiras, alguns limites daquilo que compõe as identidades, elas acabam ampliando o seu espectro para dentro daquilo que nós temos também como diversidade. Então, isso implica em algumas consequências. Para além daquilo que, por vezes, acaba sendo compreendido como um gesto de intolerância, uma incapacidade para mediar posições divergentes, para respaldar uma ideia de bem comum, há também uma percepção de que a sociedade, por conta das mudanças recentes, parece, em certo sentido, reforçar uma homogeneização das identidades. Então, isso é um horizonte assim epistemológico, um horizonte conceitual que vai sendo engendrado pela ideia da globalização. A gente fala na ideia da diversidade, a gente repercute diferentes identidades, mas, em certo sentido, o movimento da globalização é homogeneizante. Então, se de um lado as mudanças elas podem ser atribuídas em parte a um processo de afirmação, e que bom que nós temos aqui nesse grupo pessoas do âmbito do direito, né? Em parte os processos de mudanças, eles se consolidaram a partir da afirmação do constitucionalismo como uma teoria normativa. Por outro lado, também a gente deveria questionar aqui os limites do poder do Estado em relação aos direitos humanos e fundamentais, né? Então, eu parto do princípio de que essa ideia do diálogo torna possível a coexistência de diferentes sujeitos, de diferentes enunciados, de diferentes discursos, numa mesma comunidade social. Então, é apenas pelo diálogo que a gente pode descortinar novos horizontes. Para mim, a ideia do multiculturalismo e a perspectiva multicultural, ela permite uma releitura da Constituição política sem deixar de lado as conquistas das revoluções sociais. Então, eu sugiro um reconhecimento das diferenças por meio de um tratamento diferenciado, né? É um pouco aquele dilema entre igualdade e diversidade que, especialmente no âmbito jurídico, acaba sendo recorrente, né? Se, por um lado, somos todos iguais, e isso nos assegura uma certa autonomia, até em algum sentido, né? Por outro lado, a ideia da igualdade ela pode se transformar num dilema opressivo também, né? Somos todos iguais no primeiro momento, mas
Se a nossa condição não é a da igualdade, colocar todos na mesma régua acaba sendo um problema. É preciso levar em conta, então, certos enunciados que sempre serão mediados por condições culturais e sociais daqueles que fazem parte da sociedade, né? Então, quando se compreende a construção dos discursos, a gente pode perceber essa disposição para o exercício do diálogo, né? E isso significa que certos grupos marginalizados ou então vulneráveis também são desafiados a serem protagonistas a partir daquilo que eu chamo no texto de empoderamento. De que maneira esse processo pode acontecer? O reconhecimento dessa diversidade, ela vai adquirindo um significado, né, ao transpor o campo do conhecimento para a alçada das práticas. Então, assim, a ideia, num plano teórico, precisa se coadunar com o âmbito da prática, para que isso traga um sentido, um significado à existência humana, inclusive acerca dos próprios comportamentos. Esse é um certo limite que a gente tem da própria reflexão acadêmica, né? De que maneira as nossas premissas acadêmicas dialogam com o mundo da vida efetivamente. Então, o primeiro questionamento que se faz, né? Então, tem a ver esse enfoque descolonizador com uma perspectiva contra-majoritária, com uma perspectiva crítica. Dali, por extensão, essa ligação com questões que vão abordando o exercício do poder, né? Então, eu entendo que as identidades, em geral, tendem a produzir ou reproduzir desigualdades, né? E é por isso mesmo que eu parto do princípio e sugiro uma releitura a partir de uma compreensão que possa agregar o discurso das minorias, dos grupos vulneráveis, num espaço dialógico de construção de caminhos ou oportunidades. Então, o meu propósito aqui nessa tarde, na minha fala, é compreender como a globalização ela impacta nesses processos de estruturação e desestruturação nas sociedades contemporâneas. Por extensão, quais são os limites na perspectiva conceitual que influenciam comportamentos e formas como as pessoas vão moldando a sua própria história de vida. Então, o desafio é compreender como diferentes protagonistas, diferentes atores questionam o discurso hegemônico, tendo na sua caminhada o horizonte dos direitos humanos. E para isso, eu proponho aqui 2 momentos. O primeiro deles, trazendo alguns comentários sobre aquilo que vem a ser o multiculturalismo e a sua ligação com a diversidade. E, na sequência, eu apresento aqui algumas diretrizes, alguns caminhos teóricos para uma ação descolonizadora. Então, acerca do primeiro tópico, então, a perspectiva multicultural e possíveis interfaces com a diversidade, a primeira constatação que eu faço é que, no contexto dos estados pós-nacionais, alguns autores também chamam de pós-seculares, o problema dos direitos, da justiça e da igualdade vão sendo pensados na perspectiva de uma inclusão. No entanto, ali já se constata um primeiro problema. E qual seria o problema? O problema é que, quando se pensa em inclusão, também significa que quem estabelece a inclusão esteja ele mesmo além da inclusão. Explico melhor. Se alguém deseja incluir um determinado grupo, primeiro terá de decidir quem são aqueles que perfazem aquele grupo. Então, o exemplo desse dilema, mesmo com os avanços econômicos, mesmo com os avanços da reflexão filosófica pós-renascentista, a gente poderia enxergar aqui na América Latina por aquilo que nós tão bem conhecemos como a subalterização do exercício do poder, do ser, do pensar e do próprio viver, né? E, nesse sentido, eu gostaria de recomendar a vocês, para quem eventualmente ainda não conhece, a obra A Conquista da América,
a questão do outro. Ela é do filósofo, do linguista búlgaro, radicado em Paris, faleceu em 2017, o Tzvetan Todorov. É ali um ensaio primoroso sobre os sentidos da alteridade. E ele analisa um pouco esse amplo espectro do discurso de dominação, né, e subalternização que a gente observa na América Latina de uma forma mais ampla. Né? Então, é inegável que, com o advento da modernidade, acabou se consolidando assim uma expansão e também uma projeção da política, da economia, do conhecimento, da cultura europeia como formas válidas de representação. É aquilo que o antropólogo colombiano, né, radicado há bastante tempo nos Estados Unidos, o Arturo Escobar, define como eurocentrismo. Conceito interessante, né? Eurocentrismo. Isso significa que se coloca em evidência a figura do europeu. Mas qual europeu? E aí eu gostaria de atentar para essa descrição que eu vou fazer agora, que é o europeu branco, masculino, cristão, conservador, heterossexual, dominador ou proprietário. Esse é o perfil que acaba sendo introjetado aqui dentro dessa realidade. E como tudo aquilo que estava fora do círculo de racionalidade pouco valia nessa dominação, era legítimo submeter o outro à concepção ocidental também da própria dignidade. Então, a gente tem uma perspectiva que eu chamo de binária, que eu chamo de dualista das relações, tanto subjetivas como culturais. Elas vão sendo codificadas em um jogo de categorias, como, por exemplo, há quem fale em primitivo, em contraposição ao civilizado, há a ideia do irracional em contraposição ao racional, a ideia do mítico em contraposição ao moderno. Então, essa ideia ela vai se colocando de uma forma hegemônica durante a expansão do domínio colonial da Europa sobre o mundo, não só aqui nas Américas, mas de uma forma mais expressiva e abrangente, mas continua sendo parte do nosso dilema identitário na América e, por extensão aqui no Brasil, acrescido de mais alguns problemas e algumas situações históricas bem particulares, sobretudo a partir da ideia da escravidão, que também sempre precisa ser levada em consideração aqui no Brasil quando olhamos para isso. Então, ao lado das lutas, ao lado dos conflitos que aconteceram nesses processos de hegemonia, também se desenvolveram críticas contra certos estatutos epistemológicos que foram herdados. Mas isso, e aí eu chamo a atenção para esse aspecto, só foi possível quando se compreendeu a lógica e a dinâmica de dominação e quando o colonizado ou dominado tomou consciência da sua condição, percebendo que poderia consolidar um outro caminho. E é nesse sentido que vem a ideia do multiculturalismo como uma tentativa de mostrar uma realidade política, uma realidade social, uma supremacia religiosa marcada, entre mentes, por uma ideia de um pluralismo cultural próprio da sociedade moderna. Vale a pena lembrar, isso é um aspecto interessante, que desde os gregos até Rousseau, né, com essa ideia de um desenvolvimento moderno na economia, na política, na educação, as teorias políticas, elas presumiam uma espécie de homogeneidade cultural. Havia uma crença em uma única linguagem, uma única história, geralmente linear, né, uma única cultura. Um povo em um determinado território, compartilhando uma mesma língua, os mesmos costumes, as mesmas instituições políticas, as mesmas sociabilidades, uma mesma abordagem ou esboço cultural. Vale aqui lembrar, então, de um detalhe nem tão pequeno assim, observado por um
pensador que eu admiro muito, que é o Walter Benjamin. E o Walter Benjamin, em sua crítica sobre a história, que em geral sempre foi contada pelos vencedores, óbvio, né? Diz que se não é possível existir uma revolução que funde um mundo novo, é possível e necessário contar e viver a história a partir de um novo olhar. Mas para que isso aconteça, é preciso rever os fatos, o que foi omitido, o que propositalmente deixou de ser visto, propositalmente deixou de ser ouvido ou propositalmente deixou de ser sentido. Então, a perspectiva descolonizadora auxilia a compreender essa quebra de paradigmas, de rupturas com a história das tradições dominantes ou hegemônicas. Como entendimento acerca do que vem a ser, então, o multiculturalismo, eu parto do princípio de que ele propõe o diálogo em uma sociedade muito diversa, muito plural, supondo, no seu bojo, na sua carga, um desenvolvimento humano e a percepção da justiça social. Então, essa diversidade como característica de uma sociedade complexa é sublinhada pela ideia da diferença. E essa, por sua vez, acaba sendo alocada, acaba sendo trazido para o âmbito da tolerância. Que é um conceito complexo, que é ambivalente em algumas vezes, porque a ideia da tolerância pressupõe já a ideia de uma hegemonia. Então, eu tolero, eu aceito, eu convivo, mas, de certa maneira, vale o que eu penso. Então, é problemático, sim, mas pelo menos, de uma forma a aproximar o que nós estamos falando, talvez seja interessante. Então, o reconhecimento da diferença implica uma revisão do tratamento dispensado às identidades nas democracias tradicionais, né? E aí tem um autor que eu gosto muito, que tem me ajudado a decifrar um pouco esses enigmas, que é o sociólogo francês Alain Touraine, e ele escreveu um livro primoroso que saiu aqui no Brasil no final dos anos 90, mas que ainda continua sendo um marco nessa discussão. Então, o título é muito instigante, muito direto. Ele diz assim: podemos viver juntos? Interrogação. Iguais e diferentes. Subtítulo. Podemos viver juntos? E eu gostaria de fazer um recorte com uma citação que eu, inclusive, coloco dentro do próprio texto. Dessa obra, Podemos Viver Juntos, na página 251, ele diz assim: o multiculturalismo é, em primeiro lugar, procura de comunicação. Esta pressupõe linguagens comuns, mas também mensagens diferentes, tanto pelo conteúdo como pela forma. Expectativas diferentes e interpretações igualmente diferentes da mesma mensagem. A comunicação entre homens e mulheres é o elemento central dessa recomposição do mundo, onde vejo a forma principal, o multiculturalismo. E esse deve evocar mais a comunicação que a distância, mais a interação do que a separação desconfiada. Eu acho que é uma espécie de escopo, é um resumo daquilo que está nesse meu primeiro tópico aqui da abordagem nessa tarde. E com isso eu vou para o segundo elemento, que talvez seja o aspecto assim mais propositivo daquilo que eu discorro no texto, que são algumas diretrizes, alguns caminhos conceituais, teóricos, em um sentido de descolonização. Então, a primeira observação que a gente precisa fazer aqui é que, quando se olha para a realidade atual, um dos problemas, por conta da globalização, é que ela, de fato, tem produzido um sujeito mais descentrado. Isso, em um certo sentido, até pode ser bom, mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm buscado viver em sintonia com antigos referenciais, né? Então, assim, você está imerso numa contemporaneidade cheia de caminhos, de oportunidades, de possibilidades, mas isso também revela uma certa angústia, porque tu não se encontra, por assim dizer, num lugar apenas. Você está sempre meio que
né, em movimento, pipocando. E aí é preciso lembrar aquilo que o próprio Durkheim diz, né, o Emile Durkheim, ele faz uma referência a um sentido de ilhas de estabilidade, né? Que o ser humano, por excelência, é da sua própria natureza recorrer a certas ilhas de estabilidade. Então, nós precisamos ter um chão debaixo dos nossos pés que nos traga um sentido de segurança. Nós podemos transitar e somos curiosos por encontrar novos caminhos, mas é primordial que a gente tenha uma determinada ilha de estabilidade debaixo dos nossos pés, para que nós não nos sintamos tão frágeis, tão vulneráveis. Então, isso explica, em certo sentido, esse constante dilema da humanidade. Quer dizer, você busca o novo, mas, ao mesmo tempo, tu vai perdendo determinados referenciais que te deram uma estabilidade, um sentido de segurança. Isso explica, em certo sentido, o porquê do retorno dos fundamentalismos. O Bauman diz que o fundamentalismo é justamente uma resposta às agonias do cotidiano. Então, vejam, se alguém diz para você como você deve andar, o que deve comer, o que deve vestir, por onde deve seguir a tua trajetória do cotidiano, você se emancipa dos dilemas das escolhas. Alguém vai te tutelando, alguém vai dizendo o que você precisa, o que você pode, o que você não pode. E aí você resolve esse dilema da contemporaneidade, que é, eu vou por aqui ou vou por lá, ou vou por acolá, né? E todo dia você precisa fazer escolhas. Com que roupa eu vou? Então, de que maneira eu preciso ligar isso no meu horizonte? Então, o que se experimenta em alguns momentos é uma reação ao vazio deixado por promessas não cumpridas pela própria modernidade, né? Então, se achou, em certo sentido, que a ideia da razão poderia explicar tudo. Em algum momento se achou isso. Lá pelas tantas, fomos nos dando conta que isso é só uma parte da história. Então, precisamos de outros elementos que deem sentido à nossa caminhada, né? E isso que eu trago aqui como dilema também vai sendo repercutido, por exemplo, pelos movimentos sociais, né? Que se sentem pressionados a sempre de novo afirmar a sua identidade, né? É um pouco esse questionamento que se faz aos movimentos sociais nos dias atuais, aqueles que foram permeados na década de 80, nos anos 70, né? Se aquelas expectativas, aquelas demandas, aquelas referências ainda fazem sentido hoje. Então, você não consegue mais se ligar àquilo que está lá atrás, porque o tempo é outro, mas você ainda não encontrou o teu lugar no hoje. Você fica nesse constante pêndulo, não sabe muito bem por onde vir. E aí entra com força o que eu falei antes, a ideia dos fundamentalismos, que apaga um pouco essa ideia do pêndulo, né? Esse estado de coisas tem mostrado a necessidade, então, de novas elaborações, de novas epistemologias, né, que se contraponham a essa ideia apenas de uma cientificidade tão rigorosa, pautada na observação, que separa o sujeito do objeto, que visa encontrar uma verdade como representação do real, né? Então, os saberes fundados no paradigma hegemônico no Ocidente, eles tendem a considerar formas de conhecimento válido a partir de um determinado núcleo, através da produção do conhecimento objetivo. E assim dito, e eu falo entre aspas aqui, considerado neutro, como se isso fosse possível, né? Não se trata, então, a rigor de apenas uma teoria. Os saberes e discursos assim produzidos se organizam de uma forma polarizada, estão exercendo influência nas realidades culturais, nas realidades religiosas, éticas, políticas, jurídicas e por aí vai. Então, essa parte do Ocidente, inclusive no Brasil, vive em um permanente problema, em uma permanente luta na qual a tradição cristã ela vai sendo utilizada para legitimar certas homologias estruturais entre religião, direito, política e até no âmbito da ética, né? Então, se resguarda uma determinada tradição para justificar certas atitudes
no plano das interlocuções sociais. Então, num ambiente cultural de reconhecimento da diversidade, pode ser experimentado um contato e um diálogo entre diferentes sujeitos. Com esses contatos, com os novos atores, novas cosmovisões, novas concepções sociais e políticas podem ser aprofundadas, né? E aí eu lembro aqui de um conceito muito interessante que parece se ligar a isso de uma forma mais estreita, que é a ideia das epistemologias do Sul, utilizando aqui a ideia do Boaventura de Souza Santos, né? Essas epistemologias do Sul se apresentam como insurgências, né? Numa relação histórica, sempre assimétrica nas relações pessoais, de países, de continentes, né? O ponto central é, na visão do Boaventura, a inquietação com a injustiça social. Quer dizer, você coloca lá no horizonte a ideia, né, de uma cidadania que precisa ser garantida. E isso deveria mover a novas possibilidades de diálogo, né? Então, o que se busca é uma nova forma de conhecer, que torne possível a crítica a essas formas de dominação, propondo também caminhos, propondo possibilidades de transformação em sentido inclusivo, né? Então, essa racionalidade tão centrada, né, na realidade moderna, tende a ser vista em sua conotação monocultural. Então, isso induz para uma compreensão a serviço de um poder hegemônico, por óbvio, né? É uma constatação lógica. Então, o desafio das novas epistemologias em sentido descolonizador e também multicultural é preciso envolver um contato entre o antigo e o moderno, entre os diferentes sentidos e percepções do tempo, né? Então, esse contato entre o que se encontra próximo e também distante, o espaço geográfico, o espaço tecnológico, da vida, o mundo virtual, pode, em certo sentido, levar à adoção de comportamentos que envolvam diferentes percepções e sentidos, né? Eu vou fazendo aqui uma espécie de constatação. Isso pode, evidentemente, ser questionado, mas é uma leitura da realidade, né? Se factível ou não, bom, aí já precisamos analisar. Em todo caso, é preciso que nessa jornada se entenda que não há soluções fora do contato e do diálogo entre diferentes. Isso eu gostaria de firmar aqui com muita força. Ainda que seja um diálogo, um contato num plano assimétrico, né? Ou seja, alguém é dono de uma voz e o outro precisa levantar o dedo 3 vezes até que ele seja ouvido, ok, é uma realidade. Mas ainda assim, a perspectiva do diálogo me parece interessante. Então, a racionalidade ela é insuficiente para mediar relações, tendo em vista o que se busca aqui é compreender o próprio encontro em suas infinitas possibilidades e não apenas os resultados. Então, é um pouco aquela ideia, né, do dilema que se vive entre a Ucrânia e a Rússia. Quer dizer, se propõe um resultado, né? Mas, na verdade, não se analisa, digamos, toda a trajetória histórica, cultural, todas as bases, o que move os diferentes atores. Você propõe um determinado alcance final como propósito. Vamos fazer de tudo para chegar neste ponto, né? Então, em geral, as negociações, os dilemas da globalização, eles vão se instrumentalizando por aí, né? Então, o Estado, por exemplo, enquanto um ator privilegiado dessas disputas políticas, vive em permanente tensão e contradição, tanto no plano interno, como também no plano externo. Então, trabalha essa permanente tensão entre o cognitivo e o normativo, né? Então, vamos lembrar aqui, por exemplo, dos aparelhos ideológicos que o Estado detém acerca do monopólio da violência, né? A violência dita legítima, por exemplo, da polícia. Quer dizer, normativamente, você tem a constituição das forças policiais para a lei e para a ordem, né? Mas
isso não consegue eliminar as contradições, quando o próprio Estado extrapola o limite daquilo que é considerado, entre aspas, legítimo. Nós temos infinitos exemplos que são mostrados nos dias atuais e que revelam essa contradição. Quer dizer, você tem legalmente uma força policial a quem cabe resguardar a lei e a ordem, mas que extrapola do seu papel e acaba sendo um fator hegemônico de imposição, né, de uma violência desmensurada sobre a própria população. E aí eu gostaria de fazer uma referência breve a um autor que eu gosto muito, que é o Peter Berger, né? Certamente, quem estuda um pouco o fenômeno religioso contemporâneo e um pouco a sociologia da religião, enfim, deve ter se deparado com ele em algum momento. Mas eu quero contar um pouco essa reflexão, quem é o próprio Peter Berger, isso nos ajuda a entender como essas nuances da modernidade vão se esvaziando muito rapidamente. Então, Peter Berger, no final dos anos 60, ele escreve esse pequenininho livreto aqui, deve ser conhecido de vocês, eu imagino, chama Um Rumor de Anjos, né? Isso é no final dos anos 60. E a ideia do Peter Berger é que a gente teria um esvaziamento da religião na sociedade contemporânea. Quer dizer, as grandes utopias tinham ido para o beleléu, a ideia dos direitos humanos ele já percebia que não conseguiria resguardar a plena cidadania dos indivíduos, a razão tecnológica estava começando a aparecer, né? E aí a leitura que Peter Berger faz, a dedução dele é que haveria a morte do sobrenatural. Grosso modo, a religião tende a desaparecer, a não ser mais tão importante na sociabilidade dos indivíduos. Portanto, o título, Um Rumor de Anjos. Nós ainda vamos ter uma memória, um sentido daquilo que vem a ser o princípio da religião, mas isto já não vai mais impactar tanto nas relações do cotidiano. Poucos anos depois, poucos mesmo, sei lá, 4, 5 anos depois, ele se deu conta de que isso não tinha fundamentação, que era desprovido, né, de qualquer lógica. E ele escreve, então, uma espécie de manual, né, que permanece até hoje como uma das principais obras, né, para compreender o papel da religião no cotidiano das relações sociais, que é o Dossel Sagrado. E, basicamente, ele diz nessa obra, olha, o que eu escrevi lá atrás, no Rumor de Anjos, vocês esqueçam, eu estava absolutamente equivocado. E o Peter Berger ele vai ampliando o seu espectro e traz outras 2 obras que são, para mim, chave, se nós quisermos entender a realidade contemporânea. Esse aqui é um livro que eu recomendo demais a todos vocês, quem eventualmente ainda não o tem, Os Múltiplos Altares da Modernidade, né? Rumo a um paradigma de religião numa época pluralista. E aí a gente vê uma transformação de certas matrizes do crer, vai se alastrando, vai se proliferando. Então, você tem um sentido e um significado religioso para dentro de instituições, de lugares que, por excelência, a religião antes não se encontrava. Então, você vai ampliando um pouco mais esse espectro. Então, você vai ter múltiplos altares. O ser humano da contemporaneidade é alguém que vai se ligando a diferentes relações do crer. E o último dele, que é esse aqui, que eu também gostaria de recomendar a vocês, que é o imperativo herético. O imperativo herético. O título ele é provocante e tal, pode, enfim, passar uma imagem assim de que talvez esteja caminhando por lugares onde a fé cristã tem dificuldades de compreender, mas
pano de fundo é justamente essa subversão de uma ordem religiosa e, sobretudo, de uma hierarquia eclesiástica que tinha lá a ascendência para modular a sociabilidade das pessoas. Então, são também possibilidades contemporâneas de afirmação religiosa. O Papa diz que não pode usar camisinha. Ele disse. E ponto. Entende? Esse é um exemplo clássico daquilo que se reafirma aqui nessa possibilidade mais ampla, plural, da releitura do religioso. Então, a ideia que o Peter Berger traz aqui é de que esse processo está envolvido por aquilo que nós conhecemos como secularização. Né? O mundo da vida vai sendo despido de determinadas características sagradas, né, que estavam lá no mistério, no milagre, na magia. Magia no sentido daquilo que o Max Weber coloca aqui, né, como aquilo que também repercute uma determinada expressão da própria fé, né, que liga o indivíduo a algo maior. Né? Então, essa secularização tem colocado em crise o imaginário, as estruturas que fundamentavam antigas explicações teológicas e também metafísicas. Né? Então, a crise vai inaugurando processos que tornam possível, e aí nós entendemos um pouco o momento que vivemos, inclusive aqui no Brasil, a emergência de novas ideologias, de novos atores, de novas narrativas, novos intérpretes, que vão contando a história a partir da sua própria compreensão da história, da realidade. Então, são novos paradigmas, né? Ao invés de poucos centros de difusão ideológica, vivemos um período de diversidade de fontes que vão ensejando múltiplos olhares, múltiplas cosmovisões e ideologias, a despeito do fato de que, geralmente, se compreende muito mal o que vem a ser ideologia. A gente deveria, de fato, de novo, voltar lá para o Gramsci, fazer uma leitura um pouco mais criteriosa, para não falar bobagem, como a ideologia de gênero, ou sei lá eu o quê. Não estou dizendo que ideologia não existe e que gênero não é um conceito fundamental. O que eu estou dizendo é que não se pode, no plano gramsciano, ligar ideologia de gênero num plano conceitual minimamente aceitável. Se vocês quiserem observar, eu, inclusive, escrevi uns 2 ou 3 artigos sobre isso, que vem a ser ideologia de gênero, o que fomenta, por exemplo, escola sem partido, né? Que é uma das caracterizações também que nós vislumbramos aí no tempo moderno. Então, significa compreender a própria sociedade, a própria história, não apenas na perspectiva dos parâmetros que já foram percorridos, do pensamento herdado, que também não se nega aqui, mas se olha para ele como fragmentário, né? Como limitado. Qualquer cultura diante de uma realidade injusta, desigual, não pode ignorar que nós necessitamos forjar novos encadeamentos, né, equacionar interesses, né, nesta sociedade global. Se a humanidade não consegue ser movida pelo sofrimento dos outros, esse é um fato importante que eu trago aqui, se não souber sentir as dores, as angústias pelas quais o indivíduo passa, se ele não puder compartilhar as alegrias e as aspirações dos outros, então não podemos reivindicar os mesmos direitos e atribuições para todos e todas. Então, a maior forma de emancipação humana, na minha visão, na minha ótica, ocorre no momento em que a pessoa se torna agente de diálogo. Né? Saber dialogar, então, envolve, conforme aquilo que eu vou explanando no texto, o ato de falar, mas de ouvir. E, além de ouvir, aí vem uma questão importante, procurar entender o contexto em que o outro se encontra. Então, vejam, não é apenas a ideia da tolerância que eu falei lá atrás. Pode falar aí, mas eu igual vou fazer do meu jeito. Não. Não é isso que se propõe aqui. O diálogo envolvendo o ato de falar, também de ouvir, e entender o contexto, que aí se sobrepõe à realidade. Como palavra de conclusão, eu gostaria de deixar aí 3 desafios para a gente refletir em conjunto. Né? Primeiro aspecto, uma espécie de resumo desses elementos que eu trago aqui,
eu gostaria de dizer de que o desafio que se impõe não é apenas admitir, né, que existe uma diversidade de saberes. Isso até pode ser bastante fácil, né? Mas, a partir do reconhecimento de uma diversidade de fontes, de análises, de caminhos, de métodos, mediar percursos, mediar conclusões, sem que haja a precedência, sem que haja a prevalência de um caminho em detrimento do outro. Talvez seja uma utopia aquilo que eu estou colocando aqui, mas tanto no plano epistemológico, como no plano das concretudes, é este o ideal do diálogo. Dizer que a diversidade se manifesta nas condições de produção de saberes, das epistemologias, das linguagens, levando a sério, levando em consideração os discursos e, sobretudo, os atores e o contexto no qual ele se insere. Segundo aspecto, uma prática descolonizadora deverá reconhecer, na minha visão, a coexistência de diferentes culturas. Cada cultura organizada segundo padrões e exercitada por diferentes princípios e por diferentes arranjos. O Butelli tem aí uma noção mais clara que eu acerca disso. Mas vamos olhar um pouco a ideia, por exemplo, das matrizes religiosas minoritárias no Brasil. Vamos colocar aí, por exemplo, as religiões afro. Que tipo de padrão normativo assegura o direito e a voz às culturas afro-religiosas no Brasil? Nós temos uma hierarquia, por exemplo, que está dentro da tradição luterana, nós temos uma hierarquia que está dentro da tradição católica, mas qual a referência normativa dentro das tradições afro-brasileiras? Quer dizer, elas existem, elas se constituem, elas estão na vida pública, mas salvo determinados atores que são voz ativa pela defesa dessas tradições, no plano jurídico, normativo, aonde elas se encontram. Porque é um outro saber, porque é uma outra referência, porque é um outro arranjo que aí se constitui, né? Então, o parâmetro a ser levado em consideração quando da análise dos sistemas normativos deverá ser aquele no qual os grupos vulneráveis, ou então marginalizados, têm um protagonismo assegurado, reinventando-se as relações. Então, esses atores marginalizados, por sua vez, mesmo que estruturalmente excluídos, eles também são desafiados a transitar em diferentes sistemas através daquilo que eu chamo de bricolagem, de hibridação, de múltiplas imbricações com a realidade, né? Então, esse é o caminho que eu proponho aqui. E, por fim, o último aspecto, não se pode esquecer que as relações humanas, elas acabam sendo atravessadas por questões de poder, muito hierarquizadas, marcadas pelo preconceito e a discriminação de alguns grupos, né? Qualquer mudança, qualquer reestruturação a ser buscada tem a ver com a participação, a incidência desses atores no espaço público através de um processo que eu imagino que seja um processo dialético de exteriorização, de objetivação, de interiorização de enunciados, mas também dos comportamentos dos sujeitos. Então, sem essa ideia de uma autodeterminação, de uma autonomia cultural, do direito de ser diferente, o respeito e a inclusão são parte de uma normatividade, sobretudo jurídica, também é verdade, mas é preciso reconhecer que as tensões entre diferentes princípios deveriam, em tese, serem analisadas a partir dos limites dentro do próprio sistema hegemônico que se encontra em nosso entorno. Então, me parece que, em certo sentido, voltamos para aquilo que é o propósito inicial do meu texto. Continuam valendo sempre de novo o diálogo, a compreensão mútua,
a partir de uma prioridade, de uma equidade, de uma justiça social. Então, esse é o pano de fundo que eu coloco aqui como desafio. Obrigado por me ouvirem. Estou ansioso para receber as contribuições de vocês. Obrigado. Muito obrigada, Celso, pela contribuição e também por essa aula também sobre esses conceitos, né, tão importantes também, especialmente da minha questão toda, você traz o Peter Berg, esse desenvolvimento, acho que foi muito interessante também perceber essa mudança, e assim também somos nós, né, eu acho que isso também é importante ressaltar o que você também ressalta no texto, a questão da humanidade, né. Muito obrigada também a todos e a todas que participaram.